com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Vamos ler a palavra que eu achei escrita no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos ler então, com a ajuda de Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé folgo, e me regozijo com todos vós, e vós também, regozijai-vos, e alegrei-vos comigo por isso mesmo. Até aqui, somente, amém. Amém, queridos irmãos. O apóstolo Paulo havia, desde a primeira carta que ele escreve aos Filipenses, demonstrado um grande amor por aquela irmandade, por causa da fidelidade deles no Evangelho do Senhor Jesus. Escreve depois que a prisão que ele vinha sofrendo estava contribuindo para proveito daqueles irmãos no Evangelho, de modo que ele sofria, e o seu sofrimento trazia um fruto, e este fruto era para o bem do povo, porque no sofrimento que ele se encontrava, ele tinha de meditar no Senhor e buscar de Deus conhecer melhor a sua vontade, e assim transmitir ao povo aquilo que ele alcançava de Deus. Então ele escreve, depois no final daquela carta primeira, uma exortação para aqueles irmãos perseverarem na fé, isto é, continuar, sem desanimar, não voltar atrás. Item, conservar o amor entre a irmandade, amor fraternal, humildemente, em santidade. E isto era a exortação dele. A ele então, com esta carta que lemos fala, portanto irmãos, eles, estando perseverando no amor fraternal, e na santidade e humildade, ele diz então, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, comunhão no Espírito, e entranháveis afetos e compaixões. Tudo isso, irmãos, é fruto da perseverança, de não desistir, de ficar firme no Senhor. Então, completai o meu gozo, para que vocês sintam o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E para isso, vocês não façam nada por contenda, nem por vanglória, nem por vantagem nenhuma, nem por exaltação nenhuma sobre alguém. Não façam assim, mas façam todas as coisas por humildade, considerando os outros sempre superiores a si mesmo. Porque, quando as pessoas consideram os outros mais do que a si próprios, então não existe motivo para que haja desavença. Porque se honram, se respeitam, se consideram. E isto faz bem à comunicação da pessoa, diferente de quando a pessoa se sobrepõe, impõe condições, exige com cobranças duras, com palavras fortes. Então há uma reação de quem ouve. E esta reação não é boa. Ao invés de provocar uma comunhão e aumentar o respeito e o amor entre as pessoas, isso desaparece e volta um sentimento de humilhação. A pessoa se sente humilhada porque a outra está se sobrepondo a ela, exigindo mais, querendo mais, humilhando. E isso só traz mal ao povo, principalmente aquele que age desta maneira, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e aqui ele explica por quê. Porque ele, sendo em forma de Deus, porque Deus estava em espírito em Jesus, o Filho. Tanto é que quem via ele via Deus. Ele mesmo falou, quem me vê a mim, vê o Pai.
com tudo isso, e o poder que estava nele, ele não usurpou. Não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Não disse, eu sou Deus. Eu que criei este mundo. Eu que criei. Não, em momento algum o Senhor falou isso. Ao contrário, ele anaquilo-se a si mesmo, isto é, reduziu-se a si mesmo na sua personalidade, na sua grandeza, que o povo via nele menos, mas ele se humilhou, se aniquilou, e tomou a forma de um homem, de um servo. Não só de um homem, porque tem homens. E homens, tem homens que são grandes, são donos, são tudo, e tem homens que são pequenos, são servos, são servidores. Ele preferiu ser um servidor, um servo, fazendo-se semelhante a nós, os homens. Resultado, achado na forma de homem. Ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o resultado, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E irmãos, o que ele fez, foi para mostrar que diante da honra, vai a humildade. Ele foi humilde, foi manso, sofreu, suportou calado, menos como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Não reclamou? E qual foi a consequência? O Senhor lhe deu um nome tal, que ao seu nome todo joelho se dobra, tanto nos céus quanto na terra. Este foi o resultado da condição de vida que ele escolheu. Ser o menor, humilhar-se, suportar, para poder ensinar aos discípulos. Então, essa condição, irmãos, o Senhor lhe deu que o todo jolo, tanto nos céus, como na terra, e até debaixo da terra, todo joelho se deve dobrar em honra, porque ele é digno de toda a honra. E toda língua deve confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Mas alguém pode dizer, mas tudo isso, eu já sei. Tudo isso eu já sabia, já conhecia. Mas o que vem escrito aqui, não é somente para quem não conhece, mas também para lembrar quem já conhece. É para lembrar que nós devemos ser tanto quanto ele foi, humildes. Nunca ser o maior. Procurar ser o menor. E sermos todos obedientes, para que o Senhor opere em nós o seu querer e o efetuar segundo a sua vontade. Então, o que o Senhor quer? O nosso bem. E nós queremos o bem de Deus. Nós clamamos, nós oramos, porque precisamos que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça prosperar, que Deus nos dê saúde. Não é isso? É isso que nós buscamos de Deus. Mas tem aqui a condição: precisamos seguir os exemplos de aquele que alcançou tudo do Pai, que foi o Senhor, procurar. Mas é claro que nós não temos as qualidades que ele tinha, e nem o poder que estava nele, mas um pouquinho ele deu para nós procurarmos ser iguais a ele. Nós temos que imitar o Senhor Jesus em todo o nosso viver. Então ele fala, vocês quando fizerem alguma coisa, façam sem murmuração. Murmuração é reclamação, irmão. Pessoa que murmura, reclama, não está nunca contente. Está sempre achando defeito, sempre procurando achar defeito nos outros. Em si mesmo não. E sem contendas. Contender, irmão, é pelejar um contra o outro. Essas coisas não são boas. Mas procurar ser irrepreensíveis e sinceros, sem necessidade de sermos repreendidos porque nós estamos fazendo o melhor que podemos. E sermos sinceros, filhos de Deus sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas tem uma coisa, no meio dessa geração corrompida e perversa, nós temos que resplandecer como astros no mundo. Resplandecer, irmãos, é mostrar a luz, o brilho, e mostrar a luz onde já está aceso, irmãos, não tem finalidade. É a mesma coisa que numa aldeia, com o sol na sua maior força, acendeu um farol. Por quê? Acendeu uma luz. Mas vai clarear o quê? Mais claro do que o dia não existe. O sol está claro, mas você precisa dessa luz, é a noite. E nas trevas. É ali que nós devemos resplandecer como astros no mundo. Olha, irmãos, esta qualidade deve estar em nós. A pessoa que teme a Deus, que ouve a palavra e faz força para servir menos ainda, que não consiga menos. Mas a sua intenção é servir, é agradar, é fazer a vontade de Deus, produz. Mas olha na tua intenção, porque o Espírito Santo conhece as intenções dos corações. Se a intenção é boa menos, é servir a Deus, agradar a dias. O Senhor te dá recompensa por aquilo que você faz de bom, e pela intenção. E o que ele faz com a intenção? Ele ajuda, porque está escrito que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Quer dizer, não tem ninguém forte, não tem ninguém que tenha um brilho tal, que não precise da luz do Senhor. Porque nós resplandecemos, irmãos, mas não é a nossa luz menos. É a luz do Senhor que resplandece em nós. Ela bate em nós e nós refletimos a luz do Senhor. Não é que nós temos em nós uma luz própria. Eu sou um iluminado, eu tenho. Se sou iluminado, é porque alguém me ilumina. Quem nos ilumina é o Senhor, pela palavra, iluminando em nós
nós resplandecemos, irmãos, e fazemos com que quem está nas trevas veja a luz que está em nós. E para isso, o que tem que fazer? Reter a palavra da vida. Estamos ouvindo hoje. Quem ouve a palavra e retém, irmãos, guarda. Quem não retém, deixa cair no chão, joga fora. Às vezes as pessoas dão para outra, joga uma coisa na sua mão, pega aí, e joga. A pessoa pega e retém, segura. Por quê? Porque ela quer aquilo. Mas se ela não quer, ela nem pega, deixa cair no chão. Quantos que vão ouvir a palavra? Vão congregar, mas a palavra não vem do jeito que ela queria. A pessoa não vem do jeito que a pessoa pedia, esperava, exigia do Senhor. Então ela não retém, ela deixa cair por terra. Faz ouvido de mercador. Ou seja, escuta tudo, mas não guarda nada. Deus nos dê graça. Irmãos, pelo menos esta palavra desta manhã, que haja retenção em nosso coração, não só nos ouvidos, porque a gente tem o dia todo para ouvir tudo, de todos. Então ouve ruído, barulho, música, canto e tanta coisa. Nós estamos ouvindo o dia inteiro, mas a gente não retém. Tá escutando e tá lançando fora, quando vem alguma coisa de interesse. Nós ouvimos e fica gravado, aqui dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro, então nós não esquecemos. Por quê? Porque retivemos o que ouvimos. Se a Irmandade retiver o que está sendo pregado, nós vamos refletir a luz de Cristo na nossa vida. E disse Paulo assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, possa me gloriar de não ter corrido e trabalhado em vão. Ele não queria perder o tempo dele, irmãos. Ele estava fazendo tudo. E ele queria que o seu trabalho tivesse resultado. E ainda dizia: eu sei que isso vai me custar muito caro, mas ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo, e me regozijo, com todos vós, e vós também, alegrai-vos comigo. E eu também, regozijai-vos, e alegrai-vos por isto mesmo. Por quê? Porque ele se alegrava, sabendo que o povo estava ouvindo, e retendo as suas palavras. E, com isso, pedia para o povo: vós, vos alegrai também. Não seja esta palavra desta manhã motivo para a tristeza de ninguém. Porque quem ama a vida eterna, não deve entristecer-se em ouvir o Senhor passar notícias que nos levam para Ele. Ao contrário, deve entristecer-se quando ouvimos alguma coisa que nos afasta dele, que está cheio no mundo. Em todo lugar, nós ouvimos, irmãos, lemos e participamos de coisas que nos distanciam de Deus. Mas quando nós ouvimos alguma coisa que tem um motivo, uma intenção de nos trazer mais a Deus, se nós amamos a vida eterna, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque estamos sendo trazidos mais perto do Senhor. E quem for perto do Senhor, irmãos, estes vão resplandecer como astros neste mundo. Os astros, irmãos, no universo, à noite. Quem olha nos céus numa noite escura, onde não tem luz por aqui, mas está num deserto, numa noite que não tem nuvens, e o céu está claro. Então você vê os luminares todos resplandecendo, todos dando uma porçãozinha de luz aqui para a terra, não é isto? Tanto é que, numa noite de trevas densas, quando aparecem os luminares nos céus, menos começa com a lua. Ela transmite uma grande luz para a terra. Não é luz dela, mas ela reflete aqui na terra. E nós somos beneficiados. A pessoa diz: é noite, mas eu consigo enxergar qualquer coisa no chão. Por quê? Porque está refletindo uma luz sobre mim. Irmãos, nós devemos, recebendo luz da palavra, também refletir esta luz, mostrar esta luz, brilhar mais. Porque aquele que anda no amor de Deus brilha perante o Senhor, e perante as trevas também, é a palavra desta manhã. Quem está aqui precisa ser mais iluminado. O Senhor já deu a receita para nós. O que temos que fazer? Receber a palavra. Aceitar a palavra, amar-nos uns aos outros, cada vez mais, honrando uns aos outros em amor. E esta reação não é boa. Ao invés de provocar uma comunhão, e aumentar o respeito, e o amor entre as pessoas, isso desaparece, e volta um sentimento de humilhação. A pessoa se sente humilhada porque a outra está se sobrepondo a ela, exigindo mais, querendo mais, humilhando. E isso só traz mal ao povo, principalmente aquele que age desta maneira, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui ele explica por quê. Porque ele, sendo em forma de Deus, porque Deus estava em espírito em Jesus, o Filho. Tanto é que quem via ele via Deus. Ele mesmo falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Com tudo isto, e o poder que estava em ele, ele não usurpou, não teve por usurpação querer ser igual a Deus, não disse: eu sou Deus, eu que criei este mundo, eu que criei. Não. Em momento algum o Senhor falou isso. Ao contrário, ele aniquilou-se a si mesmo. Isso é, reduziu-se a si mesmo na sua personalidade,
na sua grandeza que o povo via nele. Mas ele se humilhou, se aniquilou, e tomou a forma de um homem, de um servo, não só de um homem, porque tem homens e homens, tem homens que são grandes, são donos, são tudo. E tem homens que são pequenos, e são servos, são servidores. Ele preferiu ser um servidor, um servo, fazendo-se semelhante a nós. Aos homens, resultado, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente, até a morte, e morte de cruz. E o resultado, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Irmãos, o que ele fez, foi para mostrar, que diante da honra, vai a humildade. Ele foi humilde, foi manso, sofreu, suportou calado, como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, não reclamou, e qual foi a consequência? O Senhor lhe deu um nome tal, que ao seu nome todo joelho se dobra, tanto nos céus quanto na terra. Este foi o resultado da condição de vida que ele escolheu, ser o menor, humilhar-se, suportar, para poder ensinar aos discípulos. Então esta condição, irmãos, o Senhor lhe deu do jolo, tanto nos céus como na terra, e eite de beijo, da terra, todo joelho se deve dobrar em honra, porque ele é digno de toda a honra. E confessar, toda língua deve confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Mas alguém pode dizer, mas tudo isso eu já sei. Tudo isso eu já sabia, já conhecia. Mas o que vem escrito aqui não. É somente para quem não conhece, é para lembrar quem já conhece. É para lembrar que nós devemos ser tanto quanto ele foi, humildes, nunca ser o maior, procurar ser o menor, e sermos todos obedientes, para que o Senhor opere em nós o seu querer, e o efetuar, segundo a sua vontade. Então, o que o Senhor quer, o nosso bem. E nós queremos o bem de Deus. Nós clamamos, nós oramos, porque precisamos que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça prosperar, que Deus nos dê saúde. Não é isto que nós buscamos de Deus? Mas tem aqui a condição. Precisamos seguir os exemplos daquele que alcançou tudo do Pai, que foi o Senhor. Procurar, irmãos. É claro que nós não temos as qualidades que ele tinha, e nem o poder que estava nele. Mas um pouquinho ele deu para nós procurarmos ser iguais a ele. Nós temos que imitar o Senhor Jesus em todo o nosso viver. Então ele fala, vocês, quando fizerem alguma coisa, façam sem murmuração. Murmuração é reclamação. Irmã, pessoa que murmura, reclama, não tem nada contente, está sempre achando defeito, sempre procurando achar defeito nos outros, em si mesmo. Não, e sem contendas. Contender, irmão, é pelejar um contra o outro. Essas coisas não são boas, mas procurar ser irrepreensíveis e sinceros, sem necessidade de sermos repreendidos. Porque nós estamos fazendo o melhor que podemos, e sermos sinceros, filhos do Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas tem uma coisa, no meio desta geração corrompida e perversa. Nós temos que resplandecer como astros no mundo. Resplandecer, irmãos, é mostrar a luz, o brilho. Mostrar a luz onde está aceso, irmãos, não tem finalidade. É a mesma coisa que no meio-dia, com o sol, na sua maior força, acender um farol. Por quê? Acender uma luz vai clarear o quê? Mais claro do que o dia não existe. O sol está claro. Mas você precisa dessa luz? É à noite, é nas trevas. É ali que nós devemos resplandecer como astros no mundo. Olha, irmãos, esta qualidade deve estar em nós. A pessoa que teme a Deus, que ouve a palavra e faz força, para servir menos ainda, que não consiga. Mas a sua intenção é servir, é agradar, é fazer a vontade de Deus. Não olha somente no que você produz, mas olha na tua intenção, porque o Espírito Santo conhece as intenções dos corações. Se a intenção é boa, é servir a Deus, agradar a Deus, o Senhor te dá recompensa por aquilo que você faz, de bom menos e pela intenção. E o que ele faz com a intenção, ele ajuda. Porque está escrito que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Quer dizer, não tem ninguém forte, não tem ninguém que tenha um brilho tal que não precise da luz do Senhor. Porque nós resplandecemos, irmãos. Não é a nossa luz, é a luz do Senhor que resplandece em nós. Elevate-em, nós refletimos a luz do Senhor. Não é que nós temos em nós uma luz própria, não, eu sou um iluminado, se sou iluminado, é porque alguém me ilumina. Quem nos ilumina é o Senhor, pela palavra. Iluminando em nós, nós resplandecemos, irmãos. Iftis, com que quem está nas trevas veja a luz que está em nós. E para isso o que tem que fazer? Reter a palavra da vida. Estamos ouvindo hoje. Quem ouve a palavra e retém, irmãos, guarda. Quem não retém, deixa cair no chão, joga fora.
Às vezes as pessoas dão para outra, joga uma coisa na sua mão, ó, pega aí, e joga. A pessoa pega e retém, segura. Por quê? Porque ela quer aquilo, mas se ela não quer, ela nem pega menos, deixa cair no chão. Quantos que vão ouvir a palavra? Vão congregar, mas a palavra não vem do jeito que ela queria. A pessoa não vem do jeito que a pessoa pedia, esperava, exigia do Senhor. Então ela não retém, ela deixa cair por terra, faz ouvido de mercador, ou seja, escuta tudo, mas não guarda nada. Deus nos dê graça, irmãos. Pelo menos esta palavra, nesta manhã, que haja retenção em nosso coração, não só nos ouvidos, porque a gente tem o dia todo para ouvir tudo de todos. Então houve ruído, barulho, música, canto e tanta coisa a menos, nós estamos ouvindo o dia inteiro. Mas a gente não retém, está escutando e está lançando fora. Quando vem alguma coisa de interesse nosso, nós ouvimos e fica gravado aqui dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro, então nós não esquecemos. Por quê? Porque retivemos o que nós ouvimos. Se a Irmandade retiver o que está sendo pregado, nós vamos refletir a luz de Cristo na nossa vida. E disse Paulo assim, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ele não queria perder o tempo dele, irmãos. Ele estava fazendo tudo e queria que o seu trabalho tivesse resultado. E ainda dizia, eu sei que isso vai me custar muito caro, mas, ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também alegrai-vos comigo, e eu também. Regozijai-vos e alegrai-vos, por isso mesmo. Porque ele se alegrava, sabendo que o povo estava ouvindo e retendo as suas palavras. E com isso, pedia para o povo se alegrar também. Não seja esta palavra desta manhã motivo para a tristeza de ninguém. Porque quem ama a vida eterna, não deve entristecer-se em ouvir o Senhor passar notícias que nos levam para Ele. Ao contrário, deve entristecer-se quando ouvimos alguma coisa que nos afasta dele, e isso está cheio no mundo, em todo lugar. Nós ouvimos, irmãos, lemos e participamos de coisas que nos distanciam de Deus. Mas, quando nós ouvimos alguma coisa que tem um motivo, uma intenção de nos trazer mais a Deus, se nós amamos a vida eterna, nós devemos nos alegrar, porque estamos sendo trazidos mais perto do Senhor. E quem for perto do Senhor, irmãos, estes vão resplandecer como astros neste mundo.